Carmelitis florigera, splendor celi. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos hoje fazer aqui esse comentário do Evangelho de São João, conforme nós nos propusemos decorrer dessa semana, e também o comentário do Salmo que acompanha essa meditação. Então nós temos que entender, conforme eu já expliquei naquele comentário de ontem, que o tempo da paixão é focado nos sofrimentos morais de Cristo. Hoje em dia, na liturgia moderna, foi abolido o tempo da paixão. E da Quaresma nós caímos diretamente na Semana Santa. Ou seja, ficou faltando, essa semana que faz essa ligação entre a Quaresma e a Semana Santa, que é também chamada Tempo da Paixão, mas totalmente concentrada na dimensão dos sofrimentos de Cristo propriamente ditos, ou seja, aqueles que ele sofreu na cruz, sofrimentos físicos. Enquanto que, de uma forma muito evidente, a doutrina e a noção que dela nós extraímos a respeito dos sofrimentos morais de Cristo nos deixam um vazio desse aspecto na espiritualidade da igreja. E qual é a consequência do vazio, ou seja, desta falta de darmos às pessoas a consciência dos sofrimentos morais de Cristo? Ora, a consequência direta disso é a falta de espírito combativo. E não é à toa que na dimensão do modelo de igreja feito pelo Concílio Vaticano II, nessa dimensão de modelo da igreja, falta o espírito combativo. Por quê? Porque essa é uma igreja artificial, humana, criada para não debater e não lutar contra ninguém. E é exatamente por isso que as de igreja militante. Porque não tem sentido você lutar mais contra ninguém, debater contra ninguém. A apologética foi abolida dos seminários e nós não podemos nem sequer discutir com pessoas de outras religiões ou fazer proselitismo, porque isso é uma coisa abolida no contexto da igreja moderna. Você percebe? Então, é a hora que a gente se volta para esse conceito do tempo da paixão e a gente percebe que isso aqui não é só uma liturgia, não é só uma espiritualidade, mas é também uma doutrina. São as passagens do Evangelho de São João, porque nos outros evangelhos também teve alguns debates entre Cristo e os fariseus, mas não na mesma profundidade que São João recolheu no seu evangelho. E na medida em que você entra nessa espiritualidade, nesse conceito dessa doutrina, você se torna consciente que o evangelho é uma luta. O evangelho é algo que entrou no mundo em dimensão de batalha, de contradição. Nós estamos em luta contra o diabo, nós estamos em luta contra o reino do diabo, que nós chamamos de mundo, e nós estamos em luta contra a nossa própria carne. São os nossos três inimigos. Porém, existe também uma luta, um combate, nessa lógica,
contra toda mentira, todas as falsas religiões, contra todas as formas de pecado, contra todas as formas de injustiça, contra todas as formas de impugnação da verdade. E é isso que eu vou explicar depois também, porque existe a mentira e existe a impugnação da verdade, é outra coisa. E é essa impugnação da verdade que muitas vezes a gente não percebe. A mentira direta a gente percebe, fala assim, ele está mentindo, ele está falando uma coisa que não existe. Agora, a impugnação da verdade ela é muito mais sutil. Você simplesmente omite. Você simplesmente diz, olha, não vamos falar disso aqui não. Vamos ficar quieto nisso aqui. E isso é grave. Isso aí provoca consequências muito graves. Muito graves. Né? Tanto que São Tomás coloca isso como um dos 5 modelos de pecado contra o Espírito Santo. Aquele pecado que não tem perdão. Então agora imagina, né, o nível de decadência que nós estamos. Então nós vamos agora meditar o Evangelho segundo São João, né, um texto que vem aqui nos nossos ritos, né, nos dias da Quaresma também, agora no domingo, foi uma passagem desse mesmo capítulo, né? E é interessante observar que essas passagens, especificamente aqui essa discussão de Cristo com os judeus, não estão presentes em nenhum dia do ano da liturgia moderna. Então, como que uma passagem do Evangelho pode ser simplesmente excluída da liturgia? Se eles têm leituras para cada dia do ano, imagine, você simplesmente pega quase um capítulo inteiro do Evangelho e diz, não, esse aqui não vai entrar. Né? E são essas passagens, como nós lemos no domingo, né? Que na liturgia antiga ainda está ali, né, presente no domingo da Paixão, e outras passagens que fazem parte dessas discussões, ou seja, no capítulo 5 e também aqui no capítulo 8. Então aqui nós já começamos a entender o que significa impugnação da verdade, impugnação do próprio Evangelho, porque as pessoas sabem que é na missa que as pessoas podem escutar o Evangelho, principalmente numa missa de domingo. Então você tirar um Evangelho tão importante de uma missa de domingo e nem sequer colocá-lo numa missa de semana é algo que dá para notar que existe uma intenção que não é boa. E agora, especificamente, durante esses dias que as pessoas estão confinadas, né, por uma determinação do governo mundial, que não permite as pessoas saírem da rua por causa de um vírus aí que nem sequer está bem esclarecido, né? Então fica mais ainda uma ocasião propícia para as pessoas se darem conta do nível do combate que nós estamos vivendo. Né? Porque hoje nós nos tornamos escravos desse governo mundial completamente anticristo. Né? E eles, com certeza, propositalmente fizeram tudo isso para evitar que os cristãos tivessem a possibilidade de receber os sacramentos na Quaresma e especificamente agora na Semana Santa. Para eles está sendo pelo menos um deleite ver as igrejas fechadas. Para eles vai ser um deleite agora no domingo de Ramos, né? Ver aquilo tudo parado, tudo silencioso, tudo morto, e não escutar os gritos de triunfo, né? Os cantos de aclamação dizendo Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, pois esses gritos nesse ano estarão calados, estarão surdos. Né? E que as pedras gritem, uma vez que nós não podemos aclamar o Senhor nas ruas por conta de um vírus completamente suspeito, né, que apareceu aí de repente entre nós. Então vocês percebem como nós estamos numa situação difícil. Daí a importância de aproveitar essa ocasião, né? A providência também nos dá ocasião para meditar, para estudar a nossa religião, né? Rezar e descobrir
Por que de toda essa perseguição contra Deus e contra Cristo? Por que de toda essa perseguição contra a igreja? Por que que a Semana Santa foi impugnada no ano de 2020? Mesmo que a pessoa diga, mas os padres celebram sozinho, a missa vale igual. Sim, mas não é a mesma coisa que uma dimensão pública, né? Principalmente para esses governos que são totalmente preocupados, né? Eles estão com certeza felizes, né, de fazer com que na Itália, principalmente, onde está Roma, né, e em muitos outros países católicos, os cristãos não possam celebrar a Semana Santa, né, e não possam aclamar Cristo como verdadeiro Rei, Salvador e Redentor, né, o Messias, o Rei de Israel. Esse silêncio vai ser muito propício para que eles apresentem um outro rei, um outro Messias, um outro rei de Israel. E é nisso que as pessoas não conseguem sintonizar, porque tem muita gente, hoje em dia, nos meios de comunicação que são alternativos, como as redes sociais, YouTube, etc., que estão acordando, né, para essa chamada teoria da conspiração, para como que o mundo realmente é uma grande mentira, né? Mas não conseguem chegar até o verdadeiro, né, sentido daquilo que move, né, o mundo hoje em dia. Aquilo que está, o germe, aquilo que é o núcleo pensador de todos esses eventos, né? Então é importante a gente entender isso, que a briga é espiritual. E que lá, como finalidade, todos esses eventos estão simplesmente impugnando a religião cristã para chegar ao advento de um outro rei, de um outro Messias, de um outro Salvador de Israel. Então vejam aí, nós vamos, aproveitando essa ocasião, né, de recolhimento, de confinamento obrigatório, e devemos não somente meditar, rezar, mas aproveitar esse momento para a reforma dos nossos costumes. Isso é fundamental. Porque agora você não tem desculpa. Você está dentro de casa, você tem tempo para fazer a sua comida, você pode selecionar as coisas que você está vendo na televisão ou que você está vendo na internet. Você tem como organizar de novo a sua vida e a sua mente. E é nesse sentido que nós vamos também depois falar um pouco mais de uma encíclica aqui do Papa Leão XIII, que nós devemos perceber aí que se a quaresma, o tempo da paixão, não produz em nós a reforma dos costumes, a nossa Semana Santa é vã. A nossa Semana Santa é perdida. Então, valeu mais a pena você ficar em casa e perder todas as semanas as celebrações de Semana Santa do ponto de vista espiritual, né? Se pelo menos no fim de todo esse processo você tiver chegado a uma consciência do combate e a uma reforma da sua vida, dos seus costumes. Porque, de fato, não adianta absolutamente nada para um cristão participar piedosamente de todas as cerimônias de Semana Santa, desde o domingo de Ramos, e depois continuar vivendo a mesma vida miserável, né, de uma pessoa que nega a Cristo, que lá no domingo de Ramos grita Hosana ao filho de Davi, e que assim que termina tudo aquilo grita crucificam 365 dias por ano com a sua vida de pecado. Então isso aí é a mesma coisa que perder tempo. Então, nesse ponto, bem fez Deus de permitir que o diabo tivesse poder sobre essa humanidade para impedir que eles celebrassem bem a Semana Santa nesse ano, para ver se as pessoas começam a saber, né, celebrar aquilo, não somente
com um simples rito ou um simples folclore, mas com uma verdadeira intenção de agradar a Deus e de ser fiel a Cristo, com aquela com os judeus, a respeito da sua vinda ao mundo e do sentido da sua aparição sobre a terra. Então é isso que nós estamos propondo durante esse tempo da paixão. Por isso que são várias conferências assim de comentários sobre o Evangelho, né? Para juntar ali todo o contexto do pensamento e relacionar o sofrimento moral que Cristo enfrentou ali, naquelas discussões, naqueles constrangimentos, naquelas humilhações, naquelas pessoas que negavam ele, né? Naquelas situações difíceis de debate. E ver que Nosso Senhor enfrentou todo esse combate violento com essas pessoas, que estavam com certeza também movidas por um espírito muito ruim, né? Não foi em vão que ele enfrentou isso. Esse sofrimento foi um combate que ele quis dar ali, enfrentar, né, para nos mostrar até que ponto nós também temos que defender a fé. Defender a fé começa por defender ele mesmo, Jesus Cristo, na sua verdadeira humanidade e na sua verdadeira... Então, por isso que diz o Evangelho, né? São João, capítulo 8. Aí você pega a partir do versículo 28, quando disse Jesus: quando tiveres exaltado o Filho do Homem, sabereis que eu sou. Essa frase aqui é fundamental. Porque eles exaltaram o Filho do Homem na cruz, né? Levantaram ele ali, no Monte Gólgota, né? E aí, por que ele diz, sabereis que eu sou? Porque ali, no Gólgota, levantado na cruz, todos puderam saber que ele é o mesmo Deus que falou a Moisés, o mesmo Deus que criou o céu e a terra, o mesmo Deus que chamou Abraão e disse, Abraão, venha para me servir. É ele. Por que a gente conhece que é ele quando ele está exaltado na cruz? Porque ele é capaz de dar um exemplo de amor e de perdão que nenhum ser humano seria capaz na situação que ele esteve. Então ele mostra ali o maior milagre da sua vida terrena foi exatamente o milagre de ter permanecido humilde e paciente nos sofrimentos da cruz, perdoando os seus inimigos. Então ele diz depois, ó, e eu não faço nada por mim mesmo, mas assim como o Pai me ensinou, assim eu falo. E aquele que me enviou está comigo, e ele não me deixará sozinho. Porque eu faço aquilo que lhe agrada, e eu faço isso sempre. Então, desde que ele falou isso, muitos começaram a acreditar nele. Você vê que ali já tinha grande parte das pessoas que acreditavam em o Senhor. Então Jesus disse para esses judeus, se permaneceis na minha palavra, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, por que a verdade nos liberta? Aqui fazemos um pequeno comentário. Porque nós podemos ser escravos de 3 mentiras que o demônio pode jogar sobre nós. A mentira sobre a nossa própria vida, a mentira sobre alguma coisa externa a nós, seja Deus ou seja o mundo, né? Qualquer uma dessas mentiras nos deixa escravo, porque através de uma mentira você vai ser mais facilmente dominado. E pode ser escravo, né, da mentira em relação a algum acontecimento. Ou seja, não somente em relação a alguma coisa que é ontologicamente, mas também alguma coisa que aconteceu ou deixou de acontecer. Então vamos partir dessa noção. Nós temos que conhecer a verdade sobre 3 coisas. Sobre a sua própria vida, você tem que saber a verdade. O que é bom, o que é ruim para a sua própria vida.
Depois, você tem que saber a verdade sobre aquilo que é o que não é. Por exemplo, se Deus existe, se não existe. Se existe a vida eterna, se não existe. Então, são coisas que são por si mesmas. E você também tem que saber a verdade sobre eventos. Ah, será que isso aconteceu mesmo? Será que foi desse jeito mesmo? Então, isso aí é importante. Através desses três conceitos, dessas três dimensões de verdade, a pessoa pode se escravizar pelo demônio. Então, por isso que Jesus falou: se vós ouvirdes a minha palavra, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, isso daí se dá numa escala muito maior e muito mais completa do que simplesmente conhecer a verdade a respeito do Evangelho. Né? Mas é conhecer a verdade integral, tal como ela é revelada por Deus para a sua igreja, que nós chamamos de Igreja Católica. Então veja aí como nosso Senhor vai... Os judeus responderam: nós somos semente de Abraão e nunca servimos ninguém. Como você pode dizer, seremos livres? E Jesus disse: eu, porém, vos digo, todo que faz pecado é escravo do pecado. E aquele que é escravo não permanece na casa para sempre, mas o filho permanece na casa para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, sereis livres. Então veja como o raciocínio de Cristo é e que bonita, tendo naquela água. Aquilo é o raciocínio, a beleza dos argumentos de Nosso Senhor. Né? Olha, você tem um servo e você tem um filho. O servo não tem um poder, ele não fica na casa sempre, mas o filho está sempre na casa. O que é estar na casa? Na casa é estar em estado de graça, é estar em comunhão com Deus. É simples. Nosso Senhor está mostrando a religião não é um cumprimento de leis. A religião é estar em comunhão com uma pessoa. Se você tem acesso ao Filho, você vai estar em comunhão com o Pai. Porque o Filho está sempre na casa. Olha como é bonito isso. E eu sei que sois filhos de Abraão. Né? Mas vocês querem me matar. Porque a minha palavra não entra em vocês. Aquilo que eu vi do meu Pai, eu vos dou a conhecer. E vocês fazem aquilo que vocês viram do vosso Pai. E aí, nessa hora, Jesus, né, de uma forma sutil, provocou eles. Porque ele falou vosso Pai, mas não deixou bem claro quem era o pai deles. E é onde eles responderam: nosso pai é Abraão. Ok. Jesus então diz: mas se o vosso pai é Abraão, vocês deveriam fazer as obras de Abraão. Mas vocês querem me matar e Abraão não faria isso. Eu sou um homem que vos falei a verdade e vocês querem me matar, sendo que Abraão não faria isso. Vós, porém, fazeis as obras do vosso pai, insistindo isso. O vosso pai. O orgulho deles. Porque você quer fazer uma pessoa, né, orgulhosa ficar irada, é questionar as suas origens. E aí ele veio com toda a fúria, né, um deles ali, que estava mais exaltado, falou: oh, nós não somos filhos da fornicação não, viu, rapaz? Nós temos um pai, nosso pai é Deus. Igual muitos hoje em dia se dizem: não, nós todos somos filhos de Deus. Ok, tá bom, você é filho de Deus? Em que sentido você é filho de Deus? Já começa por aí. Como que você pode dizer que você é filho de Deus? Então Jesus diz: se Deus fosse o vosso pai, vocês me amariam, porque eu saí de Deus e vim. Eu não vim de mim mesmo, mas Ele que me enviou. E por que vocês não entendem isso? Porque vocês não conseguem entender as minhas palavras. Mas o vosso pai
é o diabo, nosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e a verdade não permaneceu nele. Porque a verdade não está nele. Uma vez que ele fala a verdade, e ele fala a mentira, e fala daquilo que lhe é próprio. Porque ele é o pai da mentira. Então agora essa frase aí é realmente muito forte, né? De certa forma, muitas pessoas até poderiam justificar a postura da igreja atual de não querer nunca ler esse evangelho na liturgia. Porque você vai ler dizendo, olha, vocês são filhos do diabo. Né? Isso aí é muito forte para falar para as pessoas, inclusive vão ser acusados de antissemitismo e qualquer coisa assim. Mas que o evangelho é claro. Né? Jesus não está sendo antissemita, pelo contrário, muitos judeus estão acreditando nele e estão entrando para o lado dele. Né? Aqui o movimento do Evangelho de São João é bem claro. Na medida em que Jesus vai se revelando, os judeus vão acreditando nele. Mas vai ficando uma massa, um certo grupo, né, que vai se obstinando cada vez mais no ódio contra ele. Esse ódio contra ele é movido pelo orgulho. E quem move a máquina do orgulho é o diabo. Então, por isso, nosso Senhor teve toda a razão de dizer que o pai deles é o diabo. Por quê? Porque eles se apegaram às obras, né, daquilo que o orgulho podia fazer em torno deles, né, se apegaram na estrutura em torno de uma religião, em torno de um nome, em torno de uma tradição, que quer que seja, né? Mas aquilo para eles se tornou mais importante do que se submeter a Deus. Então a estrutura externa da religião, para eles ficou mais do que se submeter a Deus. E muito mais difícil seria se submeter a um homem, né, que mesmo vendo os sinais que fazia, né, que provavam que ele era Deus, mas continuava sendo um homem. Né? Então, isso para eles também foi insuportável. Como era insuportável desde o princípio para Lúcifer se submeter à ideia da encarnação. Quando Deus explicou para os anjos, olha, o meu filho que vocês estão vendo aqui, que é o Senhor da terra, eu vou querer que ele se faça homem. Ele vai se humilhar e vai se fazer semelhante aos homens. Na mesma hora, Satanás deu grito e falou, eu não vou servir. É o grito de Jeremias 2. Eu não vou servir. E é interessante que, na medida em que você vai entendendo o que é um sofrimento moral, né? Sofrimento moral, muitas vezes, ele é muito pior do que um sofrimento físico. Você sofrer na alma, você ser impugnado, você ser humilhado, você ser excluído, você ser separado, você ser excomungado. Isso é muito difícil e Jesus sofreu tudo isso. São sofrimentos morais. E ali nessa passagem do livro de Jeremias também tem esse texto muito interessante que nós lemos na Semana Santa e fala isso, né? Mitamos linho em panemeios. Né? Quer dizer, coloquemos o lenho, coloquemos madeira no pão dele e erradiquemos a presença dele da terra dos vivos. Então, o que significa colocar madeira? Lenho significa a referência da cruz. Né? Então, é uma cruz no pão da pessoa. O pão da pessoa significa aquilo que faz a pessoa ter gosto de viver. E aí você vai lá e coloca lenho, ou seja, torna a vida da pessoa insuportável. Você faz a pessoa ter um sofrimento enorme de continuar vivendo por causa da sua perseguição, da sua oposição, do tanto que você humilha, do tanto que você magoa aquela pessoa. Isso chama-se sofrimento moral. E foi o que aconteceu ali no decorrer desses mistérios todos com Nosso Senhor. Então, continuando o Evangelho, ele vai a argumentar isso, né? Dizendo que ele é o pai da mentira, e ainda diz, olha, eu porém vos digo a verdade e não acreditais em mim.
Então, essa é a referência que nosso Senhor mostra aqui para discutir, né, para entrar nesse debate, né, a verdade e a mentira. Onde está a verdade? Onde está a mentira? E é daí que o Papa Leão XIII desenvolve um pensamento muito interessante na encíclica Exeunte Iam Annum, né, que é esse texto que eu vou citar agora, onde ele mostra o que aconteceu, né, nessa dissolução da sociedade cristã, da sociedade que estava baseada na verdade, que estava baseada no pensamento do Evangelho, estava baseada na verdadeira e boa filosofia. Né? E uma vez destruindo essa filosofia a partir do fim da Idade Média e destruindo os pilares, né, da verdadeira religião, o trabalho depois, em seguida, da Renascença até o fim do século XIX foi de corromper a humanidade nos piores vícios. Né? Corromper a humanidade nos piores vícios, uma vez que eles já estão corrompidos no pensamento. Então, essa é a lógica, né, que vai aqui desenvolvendo os papas, principalmente a partir de Gregório XVI, eles vão sempre mostrando que a partir do momento que você é corrompido no pensamento e que você já não tem mais a noção da verdade, daí um passo a mais você será corrompido também nos vícios e nos maus costumes. Então veja o que diz o Papa Leão XIII. De fato, esquecendo-se do princípio pelo qual nasceram e da finalidade ao qual são chamados, fixaram todo o seu pensamento na solicitude dos vãos e caducos bens da terra, violentando a natureza e invertendo a ordem estabelecida, se tornam voluntariamente escravos daquilo que o ser humano deveria, segundo a razão, dominar. Exatamente o que nosso Senhor Jesus Cristo disse, né? E vós sois escravo. Aquele que faz o pecado é escravo do pecado. O incentivo do vício e o seu fatal compromisso com o pecado, diz o Papa, avançam de sorte que as representações de teatro, livros, jornais e a própria arte, que deveria ser elevação da alma, são destinados a inflamar as paixões humanas. Então aqui a gente poderia acrescentar os filmes, né? Porque hoje em dia, além do teatro, dos livros, dos jornais, uma coisa que leva muitas pessoas para a corrupção são os filmes, é o cinema. É o cinema. Né? E a própria arte, como ele diz aqui, ó, que leva a pessoa, ao invés de levar a pessoa para Deus e para cumprir a sua finalidade, leva para as paixões humanas. Então você veja como nós nos tornamos escravos. A nossa civilização se tornou completamente escrava. Aos adolescentes, ao invés do ensinamento da religião, são dadas doutrinas viciadas para perderem a noção do que é verdadeiro, de forma a contaminar a juventude com sofismas dos erros. Isso aí é desde as escolas. Por isso que hoje em dia não tem como colocar uma criança numa escola. Você já vai, desde o momento que ela começa a aprender, ela começa a aprender os sofismas dos erros, ao invés de aprender a noção da verdade. Ao invés de ela aprender a seguir a lógica e a verdade, ela vai seguir essa tal que cada um tem a sua verdade. E que o mundo é uma tolerância tão bonita em que todos, cada um pode ter a sua verdade e no final das contas, naquele mosaico de verdades, a gente forma ali um belíssimo quadro, né? Uma coisa linda para a gente contemplar sem sentido nenhum. Né? É isso aí, o nosso tempo. Continua o Papa. Mesmo nas ciências, tudo é feito com desprezo da fé divina e se acostuma a filosofar somente com o magistério da razão, sem distinguir o que é verdadeiro e santo. O veneno dessas doutrinas rapidamente invade a vida pública e privada. E o racionalismo, o materialismo, o ateísmo, o comunismo e o niilismo e outras pestilências que normalmente deveriam ser evitadas desde o princípio, invadem a vida das pessoas. Assim, querem impunemente rejeitar a religião católica, de cuja origem divina é clara por tantos sinais evidentes, e aceitar outras formas de culto que certamente carecem de prova
e de credibilidade. Olha aí a lucidez, né, de um Papa que está falando. Então, dentro dessa conclusão, é que nós vamos aí perceber, como o Papa mesmo vai depois advertindo, né, que nós temos que ter uma atitude diante disso. Nós temos que ter um combate contra essa sociedade, né? E é nessa postura também que vem ali o Salmo 68, né, que é um salmo por excelência do conhecimento da paixão, como é também o caso do Salmo 21. Então isso aí também é muito importante a gente saber. E se você quiser dizer quais são os dois salmos que mais perfeitamente mostram o mistério da paixão, a gente tem que saber que é o Salmo 21 e o Salmo 68. Nós vamos comentar agora o 68, amanhã o 21. Enquanto que na Quaresma, os dois salmos que fazem o pano de fundo de toda a liturgia da Quaresma é justamente o Salmo 50 e o Salmo 90. Né? E para nós agora, o tempo da paixão é o 68 e o 21. Né? Além de muitos outros que falam também da paixão, mas esses dois por excelência. Então veja aí como Nosso Senhor fala, né? Ele mesmo, rezando ao Pai, o Salmo 68, vai dizer: salvai-me, Senhor, porque as águas atingiram até o fundo da minha alma. Então isso daqui é a situação da pessoa que está mergulhada nos vícios. E Nosso Senhor, ele entra, né, em sintonia com o pecador, entra em sintonia com o ser humano perdido, né, para poder arrancá-lo desse poço profundo. Né? Por isso que ele diz, ó, eu estou atolado numa lama profunda e não tem mais substância para os meus pés. Eu estou mergulhado e a tempestade me cobre. Eu trabalhei clamando e estou esgotado. Os meus olhos definharam enquanto eu espero no meu Deus. Veja aí, você depois pode meditar mais profundamente o Salmo, né? Mas como ele diz, né? Que estão mais numerosos que os cabelos da minha cabeça aqueles que me odeiam sem motivo. Né? Qui oderunt me gratis. Isso é interessante, né? É o ódio que se volta contra Cristo que faz a gente responder com o combate. Portanto, a igreja, ela não tem ódio dos seus inimigos, mas ela se move no combate por causa que os seus inimigos têm ódio contra nós. Aí que está a questão. Né? E os que me perseguem, os meus inimigos, injustamente. Né? E aí diz, Deus, vós sabeis a minha insensatez e os meus delitos não vos estão escondidos. Então é interessante como você vê aqui que é Cristo falando, mas ele não tem pecado, né? Mas é como São Paulo explicou na carta aos Romanos, Deus o fez pecado, né? Ou seja, ele não somente assumiu os nossos pecados, mas ele se colocou ali na cruz como o pior dos pecadores, o mais condenado, o que tem todos os delitos do mundo. Ele era o bode expiatório, literalmente, né, conforme o rito que ele celebrava no Antigo Testamento, que o sumo sacerdote impunha as mãos sobre esse bode, e esse bode então recebia todos os pecados do povo, e ele saía para o deserto para pagar o peso desses pecados. Imagine. Então assim foi Cristo. Né? Por isso que diz ali também, por causa de ti eu sustentei o opróbrio, e a minha face está coberta de confusão. O opróbrio é essa vergonha, né? Ele passou essa vergonha, esse sofrimento moral, né? Violento. Por causa que o zelo da vossa casa me consome, e o opróbrio daqueles que te ultrajaram caíram todos sobre mim. Né? Então ele vai dizendo o seu estado, né? A sua humilhação, o quanto ele era zombado por todos eles. E enquanto isso, ele apresentava a Deus a oração. Né? Livra-me, Senhor Deus, daqueles que me as águas. Não me absorvam. Né? Ouve-me, porque é benigna a vossa misericórdia. Não afaste a vossa face da vossa criança. É bonito isso, né? Do vosso puero. Puero tu
é a vossa criança. Então ele fala para o pai, é como uma apelação para o pai, olha, não afaste a vossa face da vossa criança. Lembre que eu sou a vossa criança. Né? A pureza dele. Né? Mas, enquanto eu estou atribulado, vem rápido para me socorrer. Né? Vós conheceis os meus opróbrios, a minha confusão. Né? E na tua presença estão todos aqueles que me atribulam. Né? Eu experimentei no meu coração os impropérios e toda a miséria. Então, ali é o que diz respeito ao sofrimento moral. É lá no coração de Jesus que ele sofreu todo esse impropério, todo esse desgosto, todas essas traições, toda essa tristeza, toda essa miséria, né? Toda essa podridão da humanidade. Então, por isso ele vai dizer, né, eles deram para mim como bebida, né, o fel, e na minha sede eles me deram vinagre. Então, isso que se realizou literalmente na cruz, isso já era o desgosto, né? Porque normalmente você serve para uma visita importante um vinho delicioso. E ali eles deram para ele um fel. Eles deram para ele um vinagre. Né? Porque eles rejeitaram o seu Salvador. Rejeitaram aquele que veio com amor para lhes dar a salvação. Então você vai aprofundando no conhecimento do Salmo 68 e ele é impressionante. Né? E aí vai depois lançando as maldições, né, que caem sobre aqueles que fazem isso, né, que negam o nome de Deus. E entre essas maldições tem uma impressionante que vai dizer assim, ó, põe a iniquidade sobre eles, e que eles não entrem na vossa justiça. Ou seja, que eles não conheçam a verdade, que eles não tenham condição de fazer uma coisa boa, que a obra má se acrescente a mais obras más. Então é impressionante a noção dessa coisa, como a pessoa, quando ela nega a Deus, quando ela cai nessa cegueira, né? Então se lança sobre ela automaticamente essa maldição, que a cegueira dele seja cada vez maior, que as obras dele sejam cada vez piores e que ele não chegue no conhecimento da verdade. Essa é a própria atitude já de uma pessoa que já está definhada, né, no caminho do mal. E ele diz, eu, porém, sou pobre e dolorido. A tua salvação, meu Deus, venha ao meu socorro. Porque o meu sacrifício valerá muito mais do que o sacrifício dos novilhos e de touros. E todos os que são verdadeiramente pobres, né, de espírito, vão se alegrar. E eles vão cantar louvores a Deus. Por ver que Deus salvou Sião e edificou as cidades de Judá. Então, Sião e as cidades de Judá representam a nossa vida espiritual, a nossa eterna Jerusalém, que está no céu. Então, aqui, a projeção desse salmo, né, que você depois pode rezar com mais profundidade, né, ela se lança profundamente nessa perspectiva da paixão, mas, ao mesmo tempo, também na perspectiva daquilo que acontece hoje com o mundo e com a igreja, né? Que foi alertado pelos papas, principalmente esses papas do século XIX. E aí onde vem a exortação de Leão XIII, no fim desta encíclica, né, citando a carta aos Hebreus. Né? Ele vai citar a carta aos Hebreus, dizer, olha, corramos com perseverança o combate que nos é proposto, com o olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Em vez do gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Né? O gozo que se lhe oferecera foi o quê? De ser ali considerado simplesmente como uma personagem humana, como uma pessoa que tinha que receber honra e glória das pessoas, mas tinha que fazer, né, o jogo politicamente correto ali e aceitar o esquema deles. Né? Mas Cristo, ao invés disso, suportou a cruz. As contrariedades cheios a bater pelo vendo aí? Né? Isso é a passagem da carta aos Hebreus. Né? Então veja que nós estamos numa verdadeira luta, nós não podemos
deixar esse combate. De um lado existe a verdade, de um lado existe a mentira. De um lado existe o verdadeiro Deus revelado no seu Filho Jesus Cristo. De outro lado existe o verdadeiro inimigo revelado na face sedutora e mentirosa do anticristo. E se você é um verdadeiro cristão, se você é um verdadeiro católico batizado, se você é alguém que assumiu no seu coração esse desejo de seguir o seu mestre, o autor e consumador da nossa fé, então não se deixe de cair pelo desânimo, como diz aí na carta aos Hebreus, citada pelo Papa, mas sejamos corajosos no combate da fé até o fim, nessa luta contra o inimigo, suportando não somente as dores físicas ocasionais, somente os sofrimentos morais, para, diante de humilhações, sofrimentos, excomunhões e qualquer tipo de artimanha do inimigo para nos derrotar, nós sejamos vitoriosos por aquele que sustentou o peso da cruz. Porque ele sabe o que é o peso da cruz. E ele, portanto, tem condição de nos dizer: sustenta pelo menos um pouco aquilo de que eu carreguei, que no fim você vai ser vitorioso junto comigo eternamente. Amém.